Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre como você pode finalmente organizar suas finanças e começar a guardar dinheiro de verdade, todos os meses, assim que o seu salário cair na conta. Nós vamos entender por que a maioria das pessoas, mesmo aquelas que ganham bem, vive endividada. Qual a diferença crucial entre renda ativa e renda passiva? E vamos detalhar um método prático de orçamento. E aqui vai uma informação que talvez mude seu jogo. O maior erro financeiro não é gastar muito com lazer, mas sim aumentar seu custo de vida essencial usando a sua renda ativa, antes de ter renda passiva para bancar esse novo padrão. Se durante a nossa conversa você tiver qualquer dúvida sobre sua situação específica ou quiser compartilhar sua história de organização financeira, deixe um comentário. Nós lemos e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários. Vamos direto ao ponto. Por que é tão difícil guardar dinheiro? É óbvio que, para quem ganha um salário mínimo, em um país com custo de vida altíssimo, onde o preço dos alimentos sobe 20% ao ano e a moradia consome tudo, a conta simplesmente não fecha. Quando o preço do arroz sobe 30% e o aluguel em grandes capitais consome mais de 40% da renda média da população, guardar dinheiro não é uma questão de disciplina, é uma impossibilidade matemática. Isso é compreensível e é um problema estrutural grave. Mas o que realmente intriga é por que pessoas que ganham 10, 20 ou até 30 salários mínimos também estão endividadas? Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio mostram que quase 3/4 das famílias brasileiras têm dívidas. Isso é um número assustador e revela que o problema não é apenas quanto se ganha, mas como se gasta. Vemos pessoas ganhando R$50 mil por mês que estão completamente afogadas em dívidas, porque trocaram o carro de R$100 mil por um de 300 mil e a cobertura de R$2 milhões pela casa de 5 milhões. A lógica da armadilha é a mesma, só mudam os zeros. Existe um conceito chamado Lei de Parkinson, que, aplicado às finanças, diz que suas despesas inevitavelmente crescerão até consumir toda a sua receita. É um fenômeno psicológico. Se você ganha R$3 mil, você gasta R$3 mil. Se você é promovido e passa a ganhar R$6 mil, em poucos meses, seus gastos se ajustarão para consumir os R$6 mil. Pense no seu primeiro salário, talvez R$1.500, e você vivia. Hoje, você ganha R$7 mil e provavelmente sente que falta dinheiro. O que mudou não foi apenas o custo de vida, foi o seu padrão de vida. Você trocou o ônibus pelo aplicativo, o aplicativo pelo seu próprio carro, trocou o restaurante por quilo pelo à la carte. E essa armadilha está diretamente ligada a não entender a diferença fundamental entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa é aquela que depende do seu esforço direto, do seu tempo, do seu trabalho. É o seu salário, o pagamento pelo seu serviço como autônomo. Se você parar de trabalhar, essa renda para de cair. Renda passiva, por outro lado, é o dinheiro que o seu dinheiro gera para você, vindo de investimentos ou de negócios que rodam sem a sua presença física direta. O livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, define isso de forma muito simples. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, e passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. O grande erro da classe média, segundo ele, é comprar passivos achando que são ativos. Vamos usar um exemplo diferente do habitual. Imagine alguém que mora de aluguel em um bom apartamento de 2 quartos e decide que merece uma casa maior, talvez com uma pequena piscina. A renda ativa dessa pessoa, o seu salário, não mudou. Ela vai lá e financia essa casa. O problema começa agora. Ela não tem só a prestação, que geralmente é mais alta que o aluguel. Ela agora tem um IPTU que é muito mais caro.
O IPTU, que era R$ 1.200 por ano no apartamento, agora são R$ 4.000 na casa. A conta de luz, que era R$ 200, agora é R$ 600 por causa das bombas da piscina e dos novos aparelhos de ar-condicionado. A manutenção do jardim custa R$ 150 por mês. O seguro residencial pulou de R$ 300 para R$ 1.000 por ano. Esse bem, a casa, que em teoria contábil é um ativo, na prática está apenas tirando mais e mais dinheiro do bolso dessa pessoa, que continua com a mesma renda ativa de antes. Ela aumentou o padrão de vida usando o braço, o esforço do seu trabalho e não o dinheiro que o dinheiro dela produz. O erro fatal é aumentar o padrão de vida antes de ter renda passiva para bancá-lo. A pessoa trabalha mais, ganha mais e imediatamente gasta mais em custos fixos. Ela geralmente não sabe investir, acha que a poupança perde para a inflação, o que é verdade, e por isso conclui erroneamente que investir não vale a pena. Então ela compra coisas, compra passivos. Só que uma hora essa renda ativa tende a estabilizar ou até cair, talvez pela idade, por uma crise no setor ou por uma demissão. Mas os custos fixos da casa nova, do carro importado, estão lá, firmes. É aí que começa o endividamento sério, em um país onde os juros do crédito são exorbitantes. Para evitar essa armadilha, você precisa de um método. A primeira regra, e a mais importante de todas, é: pague-se primeiro. Entenda que uma parte do que você ganha não é sua, ela pertence ao seu eu do futuro. Vamos sugerir aqui um orçamento dividido em 5 categorias percentuais. Assim que seu salário cair na sua conta, no primeiro dia, você vai fazer a separação. A sugestão é 15% para a sua liberdade financeira, 10% para a sua estabilidade ou reserva de paz, 55% para suas necessidades básicas, 10% para lazer e os últimos 10% para a educação. Note que, ao seguir esse método, você está, na verdade, investindo 25% de tudo o que você ganha, 15% para o seu futuro distante, longo prazo, e 10% para a sua segurança imediata, curto prazo. Vamos começar pela fatia mais importante, a que vai mudar seu destino. Os 15% para a liberdade financeira. Esse é o dinheiro que vai comprar o seu futuro, a sua aposentadoria, a capacidade de escolher trabalhar por opção e não por obrigação. Assim que o salário cai, antes de pagar qualquer boleto, antes mesmo do aluguel ou da conta de luz, você transfere esses 15% para sua conta em uma corretora de valores. É muito comum ouvir a desculpa: ah, mas 15% do meu salário é muito pouco, dá R$200. Eu desanimo só de olhar. Sim, no começo é desanimador. Investi R$200 e no mês seguinte olha o extrato e tem R$200,80. Mas o segredo da riqueza não está nos meses, está nas décadas. O poder está nos juros compostos. Se você investe R$200 por mês, em um ano você terá R$2.400 mais os juros daquele período. Parece pouco, mas em 10 anos, esses mesmos R$200 por mês, a uma taxa de juros realista de 10% ao ano, se transformam em mais de R$41 mil. Desses 41 mil, mais de R$17 mil seriam apenas de juros. É o seu dinheiro trabalhando para você, de forma passiva. Vamos a um exemplo claro do poder do tempo. A pessoa A começa a investir hoje, R$200 por mês, religiosamente. A pessoa B acha que R$200 é muito pouco e decide esperar ter mais dinheiro para valer a pena. Ela espera 5 anos. Só então ela começa a investir, mas como está ganhando mais, começa com o dobro, R$400 por mês. Vamos supor que ambas investam por 30 anos no total. Ou seja, a pessoa A investiu durante 30 anos e a pessoa B investiu durante 25 anos. E ambas conseguiram a mesma rentabilidade, 10% ao ano. Quem você acha que terá mais dinheiro no final? A pessoa A, que investiu menos por mais tempo, ou a pessoa B, que investiu o dobro por menos tempo? A
resposta, graças aos juros compostos, é a pessoa A. Ao final dos 30 anos, a pessoa A, investindo apenas R$ 200 por mês, acumulou mais de R$ 450 mil. A pessoa B, investindo R$ 400 por mês, mas começando 5 anos depois, acumulou cerca de R$ 440 mil. O tempo foi mais importante do que o valor do aporte. Comece agora, mesmo com pouco. E onde investir esses 15% da liberdade financeira? O foco aqui é o longo prazo. Você precisa construir uma carteira de investimentos diversificada. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você investe tudo em ações da Petrobras e o preço do petróleo cai ou há uma intervenção política, todo o seu patrimônio afunda. Se você investe tudo na poupança, a inflação come o seu poder de compra ano após ano. Diversificar não é só comprar ações de empresas diferentes, é alocar em diferentes classes de ativos. Você deveria ter uma parte em renda fixa de longo prazo, como títulos do Tesouro IPCA+. O nome é complicado, mas a lógica é simples. Tesouro IPCA+, significa que ele paga a você a inflação do período, o IPCA, mais uma taxa fixa, por exemplo, 6%. Isso garante que seu poder de compra sempre aumentará acima da inflação, não importa o que aconteça. Outra parte deve ir para a renda variável, como ações de boas empresas brasileiras. Busque empresas de setores perenes, que não quebram em crises, como bancos, empresas de energia elétrica, saneamento básico. Empresas que lucram consistentemente e distribuem parte desse lucro aos acionistas como dividendos. Você também pode investir em fundos de investimento imobiliário. Os famosos FIIs. Com eles, você se torna sócio de grandes imóveis, como shopping centers, galpões logísticos ou prédios comerciais, e recebe mensalmente um aluguel proporcional à sua participação. E esses aluguéis para pessoa física geralmente são isentos de imposto de renda. E muito importante, você não deveria deixar todo o seu patrimônio aqui no Brasil. Somos um país emergente, com muito risco político, instabilidade jurídica e uma moeda que historicamente perde valor. Nos últimos 10 anos, o dólar saiu de perto de R$ 2 para mais de R$ 5. Quem tinha dinheiro investido apenas no Brasil viu seu poder de compra global derreter. Você deveria ter uma parte do seu dinheiro em moedas fortes, como o dólar, investindo em ações de empresas americanas ou em fundos globais. Hoje, isso é muito fácil de fazer, seja através de BDRs ou ETFs negociados na nossa própria bolsa ou abrindo conta em uma corretora internacional. Mas eu não sei investir. Se esse é seu caso, você tem 2 caminhos: aprender sozinho, o que é totalmente possível, ou comprar tempo e conhecimento, buscando cursos ou mentorias para errar menos no começo. Mas você precisa aprender. Deixar o dinheiro parado na poupança não é uma opção segura. É a garantia de que você está perdendo poder de compra todos os dias. Agora, vamos para a segunda fatia. Os 10% para a estabilidade, a sua reserva de emergência ou reserva de paz. Esse é o dinheiro que vai construir a sua tranquilidade no presente. Essa reserva é o seu colchão de segurança. É o que impede que um imprevisto vire uma dívida. O pneu do carro furou, a geladeira queimou, o cachorro ficou doente, você foi demitido. É esse dinheiro que vai cobrir o buraco sem que você precise se endividar no cartão de crédito a juros de 400% ao ano. Ou, pior, resgatar seus investimentos de longo prazo, aqueles 15%, no momento errado, talvez no meio de uma queda da bolsa. Qual o tamanho ideal dessa reserva? Depende da sua estabilidade profissional. Se você é funcionário público estatutário, com alta estabilidade, 3 meses dos seus custos de vida podem ser suficientes. Se você é funcionário CLT, o padrão recomendado é de 6 meses. Agora, se você é autônomo, profissional liberal, empresário, ou sua renda varia muito de um mês para o outro, você precisa de mais segurança.
O ideal seria ter 12 meses ou até mais dos seus custos essenciais guardados. O problema é que destinando apenas 10% ao mês, essa reserva vai demorar para ser construída. Para juntar 6 meses de custo, que são 600% do seu custo mensal, você levará 60 meses, ou seja, longos 5 anos. É exatamente por isso que você não deve focar só na reserva de emergência antes de começar a investir para o longo prazo. Muitas pessoas erram aqui. Elas passam 5 anos só montando a reserva e perdem 5 anos preciosos de juros compostos. O ideal é fazer os dois ao mesmo tempo. Os 15% da liberdade e os 10% da estabilidade caminham juntos mês a mês. Em 5 anos, você não só terá sua reserva de emergência completa, como também já terá 5 anos de rentabilidade acumulada no seu patrimônio de longo prazo. E onde esse dinheiro da reserva de emergência deve ficar? Aqui, o tripé dos investimentos, segurança, liquidez e rentabilidade é fundamental. Para a reserva, você abre mão totalmente da rentabilidade e foca exclusivamente na segurança e na liquidez. Não existe investimento que seja ao mesmo tempo super seguro, super rentável e que você possa sacar a qualquer momento. Se alguém te oferecer isso, é golpe. Para a reserva, a rentabilidade é o que menos importa. Liquidez é a capacidade de transformar o investimento em dinheiro na sua conta rapidamente. A reserva de emergência precisa ter liquidez diária, ou D mais 0, D mais 0, ou D mais 1, D mais 1. O que significa que você pede o resgate e o dinheiro cai na conta no mesmo dia ou no dia seguinte. A opção mais segura do país é o Tesouro Selic. Você está emprestando dinheiro para o governo federal. E o risco de o governo quebrar é o menor risco de crédito de todo o Brasil. Você pode resgatar em qualquer dia útil e o dinheiro cai na conta no mesmo dia. A segunda opção são os CDBs de liquidez diária, que pagam, no mínimo, 100% do CDI, de bancos grandes e sólidos. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Na prática, você empresta dinheiro ao banco. E o que é Selic e CDI? A Selic é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. O CDI é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. E ela anda sempre colada na Selic. Na prática, 100% do CDI é quase a mesma coisa que a rentabilidade do Tesouro Selic. A vantagem do CDB de liquidez diária de alguns bancos digitais é que o resgate pode ser feito a qualquer hora, incluindo fins de semana ou feriados, enquanto o Tesouro Selic só liquida em dias úteis. Isso pode fazer diferença em uma emergência real que aconteça num sábado à noite. Para complementar essa reserva, especialmente enquanto ela ainda está sendo construída, considere um seguro de vida. E seguro de vida não é só para caso de morte. Boas apólices cobrem invalidez por acidente ou diagnóstico de doenças graves, que são eventos que podem destruir sua capacidade de gerar renda ativa. Uma apólice que pague R$300 mil por uma invalidez pode custar, para uma pessoa jovem e saudável, menos de R$50 por mês. Esse valor, 300 mil, demoraria décadas para ser acumulado na sua reserva. É uma troca inteligente. Pagar pouco para se proteger de um risco pequeno, mas com impacto gigantesco. Agora, vamos para a maior fatia, 55% para necessidades básicas. Aqui entra tudo aquilo que você não pode cortar, mas pode e deve tentar reduzir. Alimentação, supermercado, moradia, aluguel ou financiamento, saúde, plano ou remédios, contas de consumo, água, luz, internet. Transporte, combustível ou passagem e vestuário básico. Para quem ganha menos, espremer tudo isso em 55% é o maior desafio. Para quem ganha mais, o desafio é não deixar essa categoria inflar e consumir 80% ou 90% da renda, como acontece com muitos. Dentro desses 55%, tente estabelecer submetas. Por exemplo, 30% para moradia, aluguel, condomínio e contas.
15% para supermercado e alimentação e 10% para transporte e saúde. Isso te ajuda a ver onde está o vazamento de dinheiro. Os dois grandes vilões dessa categoria são moradia e transporte. São as decisões que mais impactam seu orçamento no longo prazo. Morar em um lugar muito caro pode inviabilizar todo o resto. Mas atenção! Morar muito longe do trabalho para economizar no aluguel pode fazer você gastar mais com o transporte e, pior, gastar seu recurso mais valioso, o tempo. Em grandes cidades, às vezes vale a pena pagar um pouco mais para morar perto do trabalho e economizar 2 ou 3 horas de trânsito por dia. Sobre transporte, o carro é um passivo que consome muito dinheiro. Não é só a gasolina ou a prestação. É o IPVA, o seguro obrigatório, o seguro do carro, a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, o estacionamento, a lavagem e a depreciação. Ele perde valor todo dia. Se você vive em uma cidade com boa infraestrutura, avalie seriamente se usar transporte público, aplicativos ou até bicicleta não é financeiramente mais inteligente, pelo menos enquanto você constrói seu patrimônio. Para fazer caber nos 55%, o foco deve ser em otimizar esses grandes gastos. Ligue para sua operadora de internet e peça desconto, ameaçando cancelar. Muitas vezes, eles reduzem o valor. Faça um dia sem carro na semana. Aprenda a cozinhar em casa. Comer fora todos os dias consome uma fortuna que poderia estar indo para sua fatia de liberdade financeira. A quarta fatia são os 10% para o lazer. Isso não é supérfluo, não é opcional. É uma necessidade básica para sua saúde mental. Ninguém consegue viver uma vida inteira apenas pagando boletos e investindo para o futuro. Você precisa de uma válvula de escape, de uma recompensa no presente. Esse é o dinheiro para você gastar sem culpa. É o jantar fora no fim de semana, a viagem curta, o cinema, o seu hobby, a cerveja com os amigos. Ter esse dinheiro separado e destinado para isso é o que te impede de chutar o balde. Se você corta todo o lazer, a vida fica cinza. E a chance de você ter um ataque de consumo e estourar o cartão de crédito em um momento de frustração é muito maior. Esse dinheiro é o que garante a sua consistência no plano no longo prazo. Por fim, os últimos 10% são para a educação. Esse é o investimento em você mesmo, na sua capacidade de gerar mais renda ativa. Esse dinheiro pode ser usado para comprar livros, fazer curso na sua área profissional, aprender uma nova habilidade, ir a seminários ou até mesmo aprender mais sobre investimentos, o que potencializa o retorno dos seus 15% da liberdade. Se você é programador, é um curso de uma nova linguagem de programação. Se você é vendedor, é um livro sobre técnicas de negociação. Se você é advogado, é uma especialização. Esse dinheiro tem o maior potencial de retorno sobre investimento de todos, pois ele aumenta a sua renda ativa, a fonte de todo o plano. Claro, nem toda educação precisa dar retorno financeiro direto. Você pode usar esse dinheiro para aprender história da arte ou um novo idioma, por puro prazer. Mas se você focar esse investimento em algo que aumente sua empregabilidade ou suas habilidades profissionais, você cria um ciclo virtuoso. Você aprende mais, se torna um profissional melhor, ganha mais renda ativa e, assim, consegue investir valores maiores nas outras 4 categorias. Nesse ponto, você pode estar pensando: esse plano é ótimo, mas eu já estou endividado. O que eu faço? Se você tem dívidas, especialmente as dívidas caras de consumo, a prioridade absoluta é quitar essas dívidas. Estamos falando de rotativo do cartão de crédito, que passa de 300% ao ano, cheque especial. Financiamento imobiliário com juros baixos é outra história. Essa é uma dívida de longo prazo que se encaixa nos 55% de moradia. Nesses casos, o método precisa de um ajuste temporário. Você vai pegar a fatia de 15% da liberdade financeira e talvez parte da fatia de educação e direcionar todo esse valor para pagar a dívida mais cara. Existem 2 formas: o método avalanche, pagando primeiro a dívida com maior taxa de juros, que é matematicamente mais eficiente, ou o método bola de neve,
pagando primeiro a menor dívida, que é psicologicamente mais motivador, pois você vê progresso rápido. Escolha um e foque. Ligue para o banco, negocie as dívidas. Muitas vezes é possível conseguir um desconto enorme para a quitação. O único item que você não deve parar de jeito nenhum é a reserva de emergência, os 10% de estabilidade. Continue construindo ela, mesmo que devagar, porque é justamente a falta dela que te joga em novas dívidas quando um imprevisto acontece. Assim que a dívida cara for quitada, você volta imediatamente a destinar os 15% para a liberdade financeira. E o que fazer com rendas extras? 13º salário, bônus, participação nos lucros, PLR, um trabalho freelance que apareceu. Muita gente trata o 13º como um presente e gasta tudo em compras de Natal ou viagens. Mas pense bem, o ano tem 12 meses, você vive com 12 salários. O 13º não é um bônus, é um salário extra. Trate essa renda extra como se não fosse sua. Ela pertence ao seu eu do futuro. O ideal é pegar essa renda extra e acelerar seus objetivos. Você pode usar a mesma divisão: 15% para a liberdade, 10% para a estabilidade, se ainda não estiver completa, e o restante para acelerar um objetivo específico. Talvez os 10% de educação para comprar aquele curso mais caro, ou os 10% de lazer para fazer uma viagem maior. Mas nunca deixe que essa renda extra simplesmente desapareça na conta corrente. O mais importante desse método não são os percentuais exatos. Se para a sua realidade 55% de necessidades não fecham, ajuste para 60% ou 65%. Talvez você precise começar com apenas 5% para a liberdade financeira. O fundamental é criar o hábito. A vida também muda. Se você tiver um filho, a fatia de necessidades básicas vai aumentar e você terá que reduzir temporariamente o lazer ou a educação. Se você for promovido, não aumente os 55%. Aumente os 15% da liberdade. O objetivo é que, com o tempo, a fatia de investimentos cresça e a de necessidades básicas diminua proporcionalmente à sua renda. O ciclo deve ser sempre este: recebeu, investiu, separou os 15% e os 10%, e só então foi viver com o que sobrou. A maioria das pessoas faz o exato oposto: recebe, gasta e tenta investir o que sobra. E o que sobra, quase sempre, é zero. Siga esse processo, seja consistente e, com o tempo, o patrimônio que você construiu na sua fatia de liberdade financeira vai crescer a ponto de gerar uma renda passiva capaz de cobrir todas as suas necessidades básicas. Nesse dia, você terá atingido a verdadeira liberdade financeira. Obrigado por assistir. Explore os outros vídeos do canal Fluxo X para mais dicas sobre como controlar seu dinheiro e construir seu futuro.